as mulheres são muito cruéis com as outras mulheres. E elas criticam se ela tá no body positive, se ela resolve emagrecer. Qual o critério pra gente julgar o que é saudável? Eu tive anorexia nervosa, foram anos de transtornos alimentares, convivendo desde os meus 12 anos com essa pressão, até entender que era uma doença e eu cheguei quase a perder minha vida. Fernanda do Vale vai conversar com a gente hoje. Ela é psicóloga, formada nos Estados Unidos, é mestre em psicologia, começou um segundo mestrado, palestrante, escritora, esse é o 10º livro que ela está escrevendo, tem um trabalho incrível. Você acha que mudou alguma coisa no sentido de tá pior, isso tá melhor? Eu não vejo uma melhora não, só vejo mais discussão. O que eu tenho visto no meu consultório são mulheres, crianças cada vez mais jovens, assim, já atendi de 9 anos com anorexia. Quanto tempo levou para que você pudesse se reestruturar e se aceitar? E só aí que eu fui ter a falar, não, eu não quero isso pra minha vida, eu não posso causar isso na vida do meu filho. Mas quantas pessoas não têm essa segunda chance, né? Se eu pudesse voltar no tempo, o que você gostaria de ter feito diferente? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podlis. Hoje eu tenho uma alegria enorme de trazer uma convidada que é muito especial. Ela é psicóloga, formada nos Estados Unidos, é mestre em psicologia, está começando um segundo mestrado. Tem um trabalho incrível, mas a melhor qualidade dela, sabe qual é? Que ela é minha amiga. Obrigada, Fê, por estar aqui. Fernanda do Vale, então, vai conversar com a gente hoje. E a gente tem coisas incríveis para contar. Fê, é uma alegria te receber no Podlis. Que bom que deu, né? Porque a Fernanda não mora aqui, mora nos Estados Unidos. E por acaso a gente começou um projeto novo esse ano. Tive a alegria de ser convidada pela Fernanda para a gente escrever um livro juntas sobre um assunto que está assim, talvez no ápice, né, da nossa vivência, da nossa experiência de vida, que é o envelhecimento, que é essa coisa da menopausa. Não sei se isso já chegou por aí, mas se chegou você vai entender bem o que a gente vai conversar hoje. E aí, por conta do livro, a Fê veio pro Brasil, né? A gente teve juntas esses dias agora produzindo um material da divulgação do livro, que vai ser lançado em março de 2026. E a gente vai falar também sobre esse livro hoje. Seja bem-vinda ao Podlis. Uma alegria ter você aqui. Agradeço muito. Fico até emocionada de estar aqui com você. Eu também. Estou muito feliz. Fê, vamos começar falando um pouco sobre o teu trabalho, assim. Antes de a gente chegar no livro, né, e o que te levou a me fazer esse convite, a escrever esse livro, a colocar esse conteúdo, né, no mundo, fala um pouquinho da Fê enquanto mulher, assim, né? Uhum. Eu acho que, obviamente, a menopausa está sendo um momento de transição na tua vida, mas eu sei que você já viveu muitos outros, né? Então, o que te levou até a psicologia? Bom, eu comecei nesse ramo como paciente, né, eu costumo dizer. Tá vendo? Psicóloga, vai fazer psicologia. Eu falo sempre para primeiro se entender. Sim, né? Exato. Mas a minha história dentro da psicologia começou com um transtorno alimentar. Eu tive anorexia nervosa, foram anos de transtornos alimentares, convivendo já desde os meus 12 anos com essa pressão da sociedade, né? Enfim. Passei por todo esse processo que é muito normalizado, né? Até entender que era uma doença e eu cheguei quase a perder minha vida, né? Cheguei num extremo de magreza e mesmo nesse extremo de magreza eu ainda era elogiada, né? As pessoas diziam que, nossa, como você tá bonita. Então foi muito difícil eu conseguir identificar esse transtorno alimentar. E durante o meu processo de recuperação, enquanto eu estive internada, eu resolvi fazer um diário. A escrita sempre foi para mim muito terapêutica. Uhum. E ao ouvir as pessoas que iam me visitar, pessoas com boas intenções, inclusive, né, dizendo, mas olha, você tem tudo, olha, né, tanta criança passando fome no mundo e você não querendo comer. Eu resolvi... A propósito, né, que falas desnecessárias, né, Sim. Como se isso fosse uma escolha. Eu escolhi ter anorexia porque eu quero experimentar ser anorexica. Sim, como muitas doenças mentais, né, Depressão, vai, levanta, sai da cama, como se só dependesse de você. Então, na época, eu decidi transformar esse diário, mesmo ainda não estava 100% recuperada, mas em um livro. Isso foi em que época da sua vida? Desculpa, que idade você tinha? Eu estava às vésperas dos meus 30 anos. Tá. Eu passei dos 12 aos 30 com oscilações entre compulsão, entre restrição, mas achando que era normal, até porque todas as minhas amigas começavam uma dieta na segunda-feira, na época que tinha as revistas, né? E fazia dieta da lua, dieta não sei das quantas, minha mãe também em casa, né? Boa forma. Então era tudo muito
muito... Nossa, eu achava que contar caloria e fazer exercício para compensar era normal, né? Até eu chegar... E porque às vésperas dos 30 anos eu estava num momento emocional de muita pressão, às vésperas de um casamento, e aí eu acho que eu não soube lidar com tudo isso, e foi quando eu quis me esconder, e aí a anorexia foi, né? E aí eu realmente passei por 2 internações, foram vários tratamentos, foi bem difícil o processo, mas aí eu resolvi ser essa voz, né? Que na época isso ninguém falava ainda, hoje é mais comum falar sobre os transtornos alimentares. Sim, a gente tá quase 20 anos atrás, né? Então eu lancei meu primeiro livro em 2009, e na época eu trabalhava com turismo, eu trabalhava com eventos, mas decidi sair e comecei a palestrar em escolas, né? Na época tinha uma novela também, que eu esqueci o nome, que faz parte da menopausa, né? Esqueci o nome das coisas. Inclusive, eu esqueci de falar que você é palestrante, escritora. Esse é o 10º livro que ela está escrevendo. Esqueci também. Então faz parte. Estamos em casa. E no final da novela sempre tinha depoimentos de pessoas reais falando, né? E na época eu fui falar sobre os transtornos alimentares. Viver a vida, talvez? Não. Tinha uma novela assim, né? Alguma coisa. Mas você foi uma dessas que falou? Você tá brincando? Fui. Que legal, eu não sabia. Fui. Então, na época, eu tava começando a falar de transtornos alimentares, aí eu fiquei bastante na mídia, e aí me dediquei só a isso, né? E aí, depois do início da carreira de escritora, não teve volta mais, pegou. Que legal. Então, você começou a escrever, você não era psicóloga ainda, você começou a escrever... Não era, como paciente. Isso, que legal. Comecei a escrever como paciente. Uau, que coisa. Tá, e aí você, então, foi fazer psicologia? Fui fazer já depois nos Estados Unidos, né, já num outro momento da minha vida, e comecei na época da pandemia. A época da pandemia foi um marco na minha vida também, né, aquela coisa assim, preciso me reinventar. Toda vez que eu tenho uma depressão, eu me reinvento, né, acho que é uma forma como eu saio da depressão. Então, primeiro eu preciso ir lá no fundo, aí depois eu volto com algum projeto. E aí eu resolvi fazer psicologia, que sempre foi um sonho, mas não tive oportunidade, fui pro turismo, fui mãe super nova do meu primeiro filho, as coisas foram me consumindo, mas sempre gostei muito, sempre li muito, sempre gostei da mente humana, sempre um desafio, porque, imagina, não entendo nem a minha, né, então, e aí fui estudar nos Estados Unidos a psicologia e também sou apaixonada. Que legal. Falando um pouquinho assim, eu sei que agora você trabalha muito com atendimento de pessoas com transtorno alimentar. Vendo dessa época que você era a própria vítima, né? Ou seja, que você viveu essa experiência e hoje, né, do outro lado, trabalhando com pessoas, você acha que mudou alguma coisa no sentido de isso tá pior, isso tá melhor, o que você vê, o que a tua experiência te mostra, assim, com relação a essa nossa relação com o corpo, com a alimentação, como que você vê? Não acho que melhorou, não. Não, você acha que piorou? É um sofrimento muito grande, a gente só fala mais sobre isso, que é muito bom, né, mas eu acho que a gente ainda vive numa cultura que pressiona muito a mulher desde nova. O que eu tenho visto no meu consultório são mulheres, crianças cada vez mais jovens, assim, já atendi de 9 anos com anorexia, né? Então, assim, eu vejo, acho que até pelo acesso à mídia, rede social, começa mais cedo ainda, porque existem estudos que falam que a mídia tem uma influência muito grande, né? Então, eu crescendo, eu não tinha esse acesso. Então, tanto que nem imaginava que achava que era normal e tal. Mas hoje a gente vê as meninas cada vez mais novas, com insatisfação corporal, se comparando, contando calorias, sofrendo bullying se estão acima do corpo, que é um outro motivo também que desencadeia, né? Então, eu não vejo uma melhora não, só vejo mais discussão, né? E assim, até mesmo as próprias marcas hoje que tem já modelos um pouco mais reais, quando você vai estudar, você vê que é estratégia de marketing, não é realmente porque elas acreditam naquilo, né? Então, não é fácil, não. Que difícil, né? E é tudo muito polêmico. Eu tava conversando esses dias com uma amiga que trabalha também nessa área de uma conscientização alimentar, eu posso falar assim. E aí eu perguntei pra ela, porque aqui no Brasil a gente tinha umas ícones, assim, umas influências que eram ícones, que eram de sobrepeso, que tinham já uma certa obesidade, né, como a Jojo Todinho, tem uma outra que chama Carla alguma coisa, não sei se você já ouviu falar nela. Não. E ela defendia
essa obesidade como um lifestyle, assim, como se aceitar, e ela tinha milhões de seguidoras, muito famosa, e ela era super criticada por isso. E aí, por acaso, eu vi, né, passou lá no meu feed, ela com aquelas cintas, assim, ela ainda, obviamente, não, ela era muito obesa, eu não sei, assim, quantos quilos ela tinha, mas ela era muito obesa, né? E ela, então, parece que fez a bariátrica e agora ela tá fazendo cirurgias. A Juju Todinho, você conhece? Que é uma cantora de funk, também bem famosa. A mesma coisa. E aí agora... E aí eu tava falando com essa minha amiga, eu falei, o que você acha disso? Porque ela que trabalha nesse meio, né? Porque eu falei, pra mim, a percepção que eu tive é uma coisa positiva. Elas pararam de defender a obesidade como um lifestyle. Mas o que você acha? Ela disse, por essa perspectiva é super positivo. Mas por outro lado, ela disse, elas traíram o movimento, né? Pessoas como elas, assim, foi essa palavra que ela usou. E aí entrou numa esfera de que ela tem condições, porque elas ganham muito dinheiro enquanto influencer ou cantora, sei lá, ela tem condição de fazer uma bariátrica, de fazer agora quantas cirurgias forem necessárias para que ela possa recompor, reestruturar o corpo dela, reconstruir o corpo dela. Mas as seguidoras dela, a maior parte não tem. Sim. Então, agora, segundo ela, né, uma série de pessoas que seguem elas enquanto inspiração, que começam a entrar em estado depressivo, em estado de ansiedade, em tentativa de suicídio, porque não consegue mais agora corresponder a esse ideal que antes se via, pelo menos. Então, olha que difícil, olha que complexo, né, Sim. Fê? É complexo nos dois extremos. Nos dois extremos. Sim. Eu sou a favor de que o corpo, ele tem o direito de existir, né? Seja lá qual for a forma, ele tem... E nem todo mundo tem o privilégio de ter acesso a tratamentos, ou tem pessoas, inclusive, com sobrepeso, que se sentem envergonhadas de ir à academia, porque são olhadas de uma forma como se tivessem uma, né, que fosse doença, contagioso, né? E tudo mais. Então, assim, eu acho que a pessoa, ela tem esse direito de existir sem ser julgada, porque ninguém sabe. Porque, na verdade, o corpo que eu estava, quando eu estava muito magra, que era muito elogiado, era um corpo doente. Exato. Né? E a minha irmã, que na época tinha mais peso, muito mais peso, vamos dizer assim, não obesidade, mas um sobrepeso, tinha os exames ótimos. Então, qual o critério para a gente julgar o que é saudável? Né? Isso é muito difícil. Sim. Né? E quanto custa? Eu sempre falo, não tem problema não, você quer ser magra, eu acho que você tem o direito de fazer o que você quiser. Cada vez mais, inclusive, porque muitas coisas que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, que eu falei, eu jamais faria na minha vida, eu já fiz. Então, assim, eu acho que não tem que a gente ficar julgando o que é certo e o que é errado. Mas é muito complicado, Liz, assim, é muito complicado porque as pessoas julgam, as pessoas, elas... as mulheres são muito cruéis com as outras mulheres. Não. Né? E elas criticam se ela tá no body positive, se ela resolve emagrecer. Nos Estados Unidos também acontece muito isso, de algumas celebridades, influencers que também tinham sobrepeso e começaram a perder, elas também foram consideradas, estavam traindo, perderam, foram canceladas, né, pois que a gente chama, e tudo mais, mas assim... Cada um faz o que quer, né? Fê, eu ouvi falar nesses termos, né? E talvez a gente até possa falar, porque eu acho que é bem válido, né? Que existe o body negative, o body positive e o body neutral, alguma coisa assim. Não sei se é esse termo, né? E que a gente vive numa sociedade que é body negative. O que isso quer dizer, assim? Explica pra gente. É o culto à magreza, à magreza. Né? Ou seja, todo mundo tem que seguir o mesmo perfil. Sim, mas aí é que tá. Existem pessoas que são estruturalmente de um jeito, né? Que são magras e tudo mais. A pergunta que a gente tem que se fazer é o quanto te custa. O quanto te custa para ter o corpo dos seus sonhos? Te custa horas na academia? Te custa ficar com fome? Não é seu corpo. Não é seu corpo ideal. Para você manter o seu corpo ideal, você tem que ter um estilo de vida saudável. E nesse estilo de vida saudável, não é isso é lixo, isso pode, isso não pode. Sabe? Tem muito... Comida é afeto, comida é o social, a gente cria memórias em volta da mesa, né? E eu digo isso porque eu sofri muito com tudo isso. Quantos momentos eu já deixei de viver... porque me custava, aquele não era o meu corpo, né? E é uma liberdade, depois que você entende isso, de você poder existir do jeito que é bom pra você, né? Quanto tempo levou, você acha, assim, olhando pra trás, né? Pra que você pudesse se reestruturar e se aceitar, assim?
e tirar essa imagem que você, né, porque a anorexia é um distúrbio de autoimagem, né? Também. Foram anos, é um processo, né, Liz? Não é milagre, né? São anos de tratamento. Isso. E o pessoal nem gosta de falar em cura. Eu me sinto curada, 100%. Porque eu acho que hoje eu não tenho nenhum sacrifício, eu não coloco o meu corpo... pago um preço, inclusive, porque uma hora a conta chega, né? Então eu tenho coisas que foram irreversíveis da época da anorexia, que agora ao envelhecer, se eu pudesse voltar para o meu corpo de menina, não faça isso, pelo amor de Deus, porque a gente não tem essa... A gente sabe, é uma única certeza, né? Que a gente vai envelhecer, se a gente não morre antes. E a gente não cuida do nosso corpo para tal, né? Então, e você sabe que quando eu fui pra mídia, eu tinha acabado de sair do hospital, eu tinha me recuperado, tava bem, né? Entre uma internação e outra foram mais ou menos uns 10 meses, assim. Eu saí do hospital na primeira internação, tive recaída logo depois, porque eu saí já falando mal intencionada, pra você ver como que é um inferno mental. Eu já saí mal intencionada, até que eu quase perdi minha vida. Eu tive uma parada cardíaca dirigindo, eu desmaiei. E ao ver o meu filho de 7 anos na época, né, quando aquele olhar assim, eu não conseguia respirar direito, eu só via ele assim, mãe, não me deixa, né? E só aí que eu fui falar, não, eu não quero isso pra minha vida, eu não posso causar isso na vida do meu filho, né? Então assim, mas quantas pessoas não têm essa segunda chance, né? Eu tive. Aí, a partir daí, com todos os altos e baixos, eu realmente me entreguei ao tratamento e foi difícil, não é fácil, né? Agora, com o envelhecimento, começou a me pegar quando comecei o ganho de peso, né? Começa aquela transição da menopausa, dos hormônios e tudo mais, e eu comecei a pensar assim, meu Deus, mas não. Respira, né? Volta para aquele momento, eu não quero isso para minha vida. A gente é muito seduzido o tempo todo, né? Por medicamentos milagrosos, por isso, por tratamentos, isso e aquilo. Então, é um momento que eu tenho que tomar mais cuidado e olhar mais para que eu não volte para esse lugar, né? Então, a gente tem que vigiar sempre. Sempre, constantemente, né? Bom, nossa, que fase, né, essa? E aí eu queria agora talvez trazer esse outro momento, que eu acho que é um outro momento de transição, que é o envelhecer, né? E aí você falou uma coisa muito legal que eu fiquei pensando muito esses dias também, até nesses nossos papos no fim de semana, né? Essa coisa do que vai acontecendo à medida que a gente vai envelhecendo. Você disse uma coisa muito legal, né? Se eu pudesse voltar no tempo e não ter feito coisas, queria começar por aqui, sabe? O que você hoje, né, a Fernanda que já tá chegando nas 5 décadas, olharia pra Fernanda, sei lá, de 3 décadas atrás, o que, sabe? O que você gostaria de ter feito diferente? Eu acho que me amado mais, né? Porque quando a gente se ama, a gente não se maltrata do jeito que eu me maltratei. E eu acho que entender que não importa, né? Você tem 10 quilos a mais ou a menos, as pessoas vão te julgar do mesmo jeito. Porque quando eu tava doente, as pessoas me elogiavam, outras me julgavam. Depois, quando eu me recuperei, as pessoas falavam que eu tava gorda. Sabe, assim? Então, assim, não é sobre o outro, né? Não pode ser sobre o outro. Mesmo agora, nessa fase da minha vida, eu acho que é um exercício diário, né? Que eu me pego muitas vezes ainda me preocupando com a opinião do outro, né? Então, assim, o quanto a gente fica escrava disso. Então, eu acho que a Fernanda menina, ela teria sido tão mais autêntica, né? Se prejudicado menos. Eu acho que não tem como passar por essa vida sem errar, né? Até era uma coisa que eu era muito perfeccionista, e eu falo que eu sou perfeccionista em recuperação, porque ainda é um trabalho que errar pra mim é muito difícil, mas quantas vezes, eu acho que faz parte da minha história, né? Foram os erros, os acertos, e tem erros que eu não consigo reverter, como eu te falei, da minha saúde, né? Eu tenho osteopenia por conta da anorexia, nem da menopausa, eu tenho osteopenia desde os meus 30 anos. Né? Tive que começar uma reposição hormonal precoce para preservar os meus ossos, para envelhecer. Isso não reverte. Por conta do efeito colateral. Por conta da anorexia, né? Uma hora o corpo pega dos ossos, vai pegando, né? Então, essas faltas não. Então, eu acho que a menina Fernanda, eu ia dizer para ela se amar mais, né? E se cobrar menos. Você teve pessoas que foram cruciais nesse momento, assim, você, nessa tua transição, assim, você teve apoio,
para sair foi fundamental? Como que foi, assim, isso? Sim. Sabe por que eu te pergunto? Porque eu tenho uma pessoa do meu convívio que tá há bastante tempo lutando contra o alcoolismo, né? E aí a gente tava esses dias comemorando juntas que ela tá um período bastante longo já, né? Sem ter recaída, sem beber. E ela conseguiu isso depois de resistir muito a entrar nos Alcoólicos Anônimos, né? No AA. E aí, de vez em quando, ela compartilha umas coisas comigo, e a última coisa que ela compartilhou me tocou tão profundamente, que tem a ver com essa palavra, com isso que você disse, eu teria me amado mais. Ela disse que quando ela começou, de fato, a encarar o AA mais seriamente, ela tomou bastante porrada, assim, né? Mas ali, ela sentiu o amor que ela não tinha por ela, ali ela se sentia. E ela disse que todas as vezes ela ouvia, assim, a pessoa que era responsável, porque parece que quando você entra lá tem alguém que fica responsável por você, né? Uhum. Eu não sei o nome que tem, mas... É o sponsor nos Estados Unidos, isso, aqui eu não sei. Não saberia dizer, mas essa pessoa dizia pra ela, assim... Deixa a gente te amar, enquanto você não consegue se amar. Olha que coisa mais linda, sabe? Sim. E ela disse que ali, muitas vezes, ela se sentiu amada. E isso é o que tá nutrindo e fortalecendo ela para que ela se mantenha sóbria, sabe? E aí, quando você fala isso, né? Da onde foi, assim, sabe? Até você conseguir se amar, né? Foi importante você ter pessoas que te amaram, assim, que te deram esse suporte, que te acolheram. É tão importante isso, né, Fê? Não só que me amaram, mas que não desistiram de mim. Eu acho que esse é um amor que não tem preço, né? Pessoa que te ama apesar de tudo, né? Sim. Naquele momento que você mesmo não consegue se amar, que você até perde a sua dignidade. Sim. Né? E o meu ex-marido nesse processo foi assim, essencial. Ele estava todos os dias comigo lá na internação, no hospital psiquiátrico, onde eu perdi assim eu sempre fui uma pessoa que me achei muito. Ali eu não me achei, não dava para se achar nada, né? Mas eu digo que eu aprendi a ser gente ali, no meu pior momento. E as pessoas deu uma filtrada boa também, né? Porque é muito fácil amar a Fernanda da festa, da balada, que proporciona coisas para os outros, né? Quando você tira isso, é muito bom, né? Esse filtro dói, porque muitas pessoas que você não imagina te deixam, mas tem pessoas que te surpreendem também, né? E eu acho que, lógico que eu não queria passar pela dor e causar tudo isso a ninguém, mas foi muito importante na minha vida passar por esse momento. E que legal você falar isso de um parceiro, né? Sim. De um parceiro, porque eu trabalho com mulheres, você sabe, e a gente ouve tantas histórias de abandono de parceiro em momentos como esse, né? Então que bom a gente ouvir, nossa, eu tive um parceiro que estava ali comigo todos os dias. Sim. E o quanto é importante a gente sentir esse amor. Sabe que às vezes, quando eu vejo essas histórias assim, tipo, dessas pessoas muito famosas, Michael Jackson, aquela Amy Winehouse, que era maravilhosa também, né? E que morreram dessa maneira, né? Com esses vícios, essas adicções. Eu sempre me pergunto assim, mas não tinha ninguém ali que amava essa pessoa, que pudesse... Eu sei que às vezes é difícil, é muito difícil, mas, sabe? Será que não tinha ninguém que genuinamente, sabe, tivesse ali... O que acontece, sabe, com o entorno dessa pessoa, que não teve um olhar, que não teve um... eu sempre me pergunto assim, sabe? Eu sempre falo, cadê as pessoas que amavam essa pessoa para poder proteger, sabe? E eu acho que é fundamental, né? Sim, é fundamental, Liz, mas assim, o outro não te salva. Não, claro que não. Né? Não. E a gente tem que querer também esse amor. E se sentir digna, né? Porque por muito tempo eu não me senti digna de ser amada. Que aí é um outro processo. Se a gente entrar aqui, vai, né? São horas de divã. Ainda estou no processo. Então é muito complexo.
É muito complexo. Porque muitas vezes a gente rejeita esse amor como punição, por enfim. Nossa Senhora, é verdade. Sim, mas o quanto é importante a gente falar sobre isso, porque para que as pessoas possam ter essa compreensão, porque quem não viveu isso não sabe do que se trata. Não. Né? Então, ninguém é anorexo ou obeso porque quer, né? Uhum. Então a gente nunca pode olhar para essa pessoa e falar, meu Deus do céu, ou até um vício como álcool, como drogas, né? Sim. Tão difícil. Aí chegamos nesse momento agora, né, que é um outro se haver com o corpo de novo, né? Sim. Porque eu acho que me parece que essa transição também, né, do envelhecer, ela também começa no corpo, né, Fê? Total. Começa a cair tudo, né? Tudo, né? Eu comecei muito com qualidade do sono, que essa foi a primeira coisa, assim, já lá com os 45 eu já comecei a sofrer, com 46, 47 eu já comecei a ter interrupções, assim, não todos os dias, mas assim, sei lá, uns 10 dias no mês de acordar toda suada às 3 horas da manhã. Então essa foi o primeiro alerta, assim, eu falei, gente, o que tá acontecendo comigo? Né? Como que eu acordo, sei lá, durmo e acordo desse jeito, encharcada, né? Que eu preciso trocar até roupa de cama às vezes. Ai, daí que eu fui conhecer o tal do climatério. Então, começa com esse, de novo, se implicar no próprio corpo, e agora um corpo que funcionava de um jeito não funciona mais. Como que isso chegou pra você? Chegou chegando, assim. Com os 2 pés na porta. Sim, sem avisar. Foi muito difícil. Eu acho que minha primeira experiência foi através de ver minha mãe envelhecendo. Já me pegou ali, né? De não aceitar o envelhecimento dela. Porque eu acho que, como eu citei, né? A gente sabe que a gente vai envelhecer, a gente sabe que a gente vai morrer se a gente tá no caminho aí natural, se nada acontece. Mas a gente... É uma coisa tão distante, parece, né? E aí, com a minha mãe, eu falei, tá chegando, né? O que, Fê? O que te incomodava? Eu tô te perguntando isso, porque enquanto você tá falando, eu também tô pensando como foi isso com a minha mãe, né? Mas eu quero primeiro te ouvir, assim, quando você diz eu não conseguia aceitar o envelhecimento da minha mãe, o que, assim, que... Desde o aspecto físico, tá, né, de começar a ver as rugas mais evidentes. E minha mãe sempre foi uma pessoa que se cuidou, né? E então, o que me pegou muito, eu acho que no da minha mãe, porque a gente escuta, né? Tem que se cuidar, tem que fazer atividade física, tem que comer bem, né? Vai dar tudo certo. Minha mãe fez tudo isso. E teve um diagnóstico de Parkinson numa idade que, né, com 70 anos. Então, assim, mesmo fazendo tudo certo, ainda pode dar errado. E isso foi pra mim que é uma coisa que não tem controle, né? Não tem garantia. Não tem garantia. Lógico, a gente tem que optar por tudo que dá pra fazer ao nosso alcance. Mas a minha mãe era aquela de manual, sabe? Faça de isso. Contar caloria. Então, assim, pra mim foi muito difícil ver que a mente dela, o corpo já não acompanhava mais a mente. Né? Então, e aí você começa a ver naquele momento que ela pode aproveitar mais a vida, mas aí já começa a ser mais difícil para viajar, já começa a ser, eu até brinco que por mim, eu gostaria de me aposentar e depois ir trabalhar, porque eu acho que a gente tem que aposentar e curtir a vida enquanto o nosso corpo ainda tá bem, né? Mas aí a gente precisa do dinheiro. Devia ser o contrário. Então, boa. Porque ela quer aproveitar a vida e o corpo já não vai mais tanto, né? Então, assim, aceitar isso e ter que amar minha mãe de outro lugar. É como se eu tivesse passado por um luto com ela viva. Eu sei que parece dramático pra quem tá de fora, mas não, pra mim foi muito fundo. E eu comecei a rejeitar, ao invés de eu olhar pra minha mãe e falar, nossa, eu preciso aproveitar mais minha mãe, preciso passar mais tempo com ela, eu fui me distanciando. Eu vivi a mesma coisa. E aí eu fui entender em análise, foi quando eu resolvi voltar para análise, porque eu falei, não, eu preciso aproveitar minha mãe, e meu corpo está rejeitando. E aí eu fui entender que era a rejeição ao envelhecimento da minha mãe e não a pessoa da minha mãe. Sim. E foi muito difícil. Sim. Na verdade, assim, te ouvindo falar, que eu também tô me dando conta agora, assim, eu me peguei um período bem distante, sabe? E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, por que eu tô tão distante da minha mãe? Por que eu tô evitando? Por que eu tô, sabe, sempre me afastando e tentando evitar? Aí a primeira coisa que eu percebi foi que
eu não queria mesmo ver a minha mãe a minha mãe tá com 76, ela é de 47, né? 76, por aí, 77, eu acho. De aceitar, não sei se a palavra aceitar, mas de reconhecer que ela não é mais aquela mãe. Exato. Ela, de fato, é uma mulher agora de quase 80 anos. E daí, quando eu comecei a perceber isso e começar a lidar com a hipótese de daqui a pouco eu não vou mais tê-la, eu acho que inconscientemente eu já fui me afastando. Exato. Pra me preservar, sabe? E como é difícil, né? Assim, a gente, enfim, lidar com todas essas coisas, o quanto isso pode atravessar as nossas relações sem que a gente nem perceba, sem que a gente nem se dê conta, né? Sim. Tá, e aí então você começou a lidar com o envelhecer olhando pra tua mãe. Olhando pra minha mãe, tendo que acolhê-la de outro lugar. E meu desespero é que eu pensava assim, eu não quero que os meus filhos sintam isso que eu tô sentindo pela minha mãe quando eu estiver lá, né? Então eu comecei a ficar desesperada, porque de imaginar um filho meu me rejeitando, sabe? Então eu fui me trabalhar e tudo mais, aceitei minha mãe, comecei a amá-la de outro lugar, acolher, né? Entender que aquela mãe, né, que não tem mais, mas ela tá ali, uma mãe que ainda me inspira, que apesar do Parkinson tá aí, né? Tá vivendo um grande amor, que é uma outra história. Então assim, reconfigurei e seguimos. Mas aí chegou o meu. Aí muita gente fala, Fernanda, é tão novinha ainda, né? Mas não, mas eu acho que é o processo dentro da gente, né? E quando eu precisei entrar na reposição hormonal, por conta da preservação dos meus ossos e tal, nem era o protocolo ainda para minha idade, eu tava com 43 para 44, tanto que nos Estados Unidos o médico que eu fui lá, ele não aceitou me colocar na reposição hormonal, por não ser protocolo, por não ter a escuta, né, de me ouvir, o porquê que eu precisaria, e eu não tô aqui falando, defendendo se você deve ou não deve fazer, cada um é cada um, né? Mas no meu caso, aí quando falou de reposição hormonal, a minha ignorância, eu só pensava assim, eu vou ganhar peso, não quero tomar hormônio. A gente passa uma vida tomando anticoncepcional, chega na reposição, não quero, não quero. E aí foi, né, uma médica muito querida, que inclusive está escrevendo o livro, nesse projeto, falando na menopausa, e foi quase 1 ano para eu aceitar. Comecei, parei, aí eu tomava um pote de sorvete e culpava os hormônios. Bem em sua cara, Fernanda. Esses hormônios estão me engordando. Porque eu tava num processo de assim, meu Deus, crave açúcar, sabe? Tipo, muito, muito. Eu comi emocional, né? Claro. Tudo junto, misturado, assim. Nossa, tenho muita gente com muita paciência ao meu lado, porque eu fiquei insuportável. Não dormia também, acordava toda, né? E eu falei assim, gente, tá acontecendo. E aí, quando veio a palavra, né, menopausa, pra mim, eu só escutei assim, é o fim. É o fim. Acabou. Eu tinha essa fantasia também. Acabou, já era. O que você criou, criou. Vamos sentar na cadeirinha de balanço da vovó e tá lá esperando. Tricotando. Nem sei. Eu vou aprender. Que bosta. E aí eu entrei em depressão. Deprimi. E tomando antidepressivo já, porque eu já fumava antes. Agora também não ia ser nem ia ser o caso, né? Então, não ia ser o caso, não tinha mais recurso, entendeu? Ai, que bosta. Cara, como mulher se fode nessa vida, só né? Vamos falar. Cadu, não ri, o Cadu tá rindo da nossa cara, né? Só te assusta esse homem, né? Nossa, é muito difícil. É que eu tenho um senso de humor que eu acho que eu dou risada da minha própria desgraça, né? Mas eu fiquei bem dark num tempo, assim. Não tava rindo, não tava achando graça, não. Sim. E aí, em troca, era muito engraçado, inclusive com você, trocando áudio, assim, às vezes a gente não consegue terminar um áudio sem esquecer uma palavra, né? Aquela loirinha lá, daquela série que a gente gosta. Sabe aquela? Qual? Aquela? Quando eu falo isso pro meu filho, ele fala, mãe, só tem uma loirinha no cinema, né? Só tem uma loirinha. Porque gente, e isso pra mim foi o que mais me pegou. De todos os sintomas, essa sensação de perda cognitiva. Porque pra mim, é assim... Nossa. É cruel, né, Fê? É cruel. É cruel. Pra mim, o meu intelecto é uma coisa assim que... Sim. Tanto que eu acho que uma das coisas, quando eu me toquei do transtorno alimentar lá atrás, de me recuperar, foi que eu tava tendo perda cognitiva. Eu falei, não, aqui não.
Porque começa, né? Sim, claro. Começa, não tinha concentração. Eu sempre li muito, eu começava a ler uma página. Aliás, é uma coisa até agora que eu ainda tô um pouco assim, né? Voltou um pouco essa falta de concentração pra mim. Que você tem que reler de novo, né? Vamos lá, mas, né? O que tava falando mesmo? Então, assim, é uma coisa que me assusta muito, é essa questão de não encontrar a palavra, né? E tudo mais. A doutora Cristina, né, que a gente estava com ela ontem, a doutora Cristina é a médica que a Fê citou e que está escrevendo um capítulo do livro com a gente, falando exatamente sobre essa parte hormonal, que nós não somos, obviamente, gabaritadas para isso, né? Mas ela trouxe uma fala ontem, assim, que eu falei, puta que pariu. Que assim, não sei se eu vou falar corretamente, né, mas ela disse alguma coisa mais ou menos assim, que a menopausa, ela não é uma doença de falência ovariana, ela é uma doença de falência do cérebro, é o cérebro que vai, são todos esses hormônios que a gente produz e que mantém o nosso cérebro, né, daquele jeito que vai morrendo. Sim. Então a gente tem perda de massa encefálica, de massa cinzenta mesmo. Eu falei, puta que pariu, né, Sim. tipo... Sim. Essa é uma coisa que me pega muito, assim, porque eu também dou muita aula, né, e às vezes eu tô ali, né, no meio do raciocínio parece que vem um bloco branco. E eu falo, uma outra coisa que vem me incomodando muito, assim, mas eu também já abro o jogo com as minhas alunas, assim, a aluna tá falando, e daí eu tô já pensando no que eu quero pontuar da fala dela, né, ou um paciente, sei lá. E aí, quando ela acaba de falar, as 3 coisas que eu queria pontuar, eu já esqueci a primeira, a segunda, só tenho a terceira. Sim. E daí eu fico, tipo, olhando pra cara da pessoa e falo, meu Deus, que coisa horrível. Aí agora eu já desenvolvi recursos, né? Então, se eu tô dando aula e a aluna tá falando, eu já anoto as coisas que eu quero falar, e eu já falo, olha, gente, eu tô prestando atenção, só que eu tô anotando que talvez eu não consiga voltar pra falar o que eu acho importante Sim. da tua fala. Então eu já meio que aviso elas, sabe? Pra elas acharem que você tá anotando, tá prestando atenção no que a pessoa tá falando, né? Mas esse foi um recurso que eu desenvolvi Sim. agora pra não perder as coisas que eu acho rica, mas eu acho uma puta sacanagem isso tudo. Sim, mas eu acho que é sobre isso, da gente ter recursos. A gente falar sobre isso, a gente chora junto, a gente ri junto. Eu acho que o livro, inclusive, ele vem muito com essa proposta, não é um manual como atravessar, porque a gente tá atravessando, a gente não sabe. Não. Mas cada mulher vai encontrar o seu jeito, né? Exatamente, mas estamos juntos, né? Não tá acontecendo só com você. Então eu acho que isso é muito bonito do livro, né? Vamos junto, vamos criar essa comunidade, Sim. né? E cada um, tem gente que passa. Eu conheço uma amiga minha, que já é muito mais velha hoje, e ela fala, eu não senti nada. Eu falei, dá vontade de xingar, né? Dá. Uma raiva disso. Nossa, sério? Querida. Meu Deus. Não, eu vou contar daqui a pouco a história de uma outra amiga minha, mas essa fantasia de que a vida ia acabar aos 50 eu tinha. E não sei se isso tá acontecendo com você, mas assim, depois dos 45, 46, os 47, eu lembro assim que um dia eu cheguei na análise, assim, fui pro divã e falei, fudeu, eu tenho mais 3 anos de vida. Tipo, 3 anos pra eu viver, pra eu transar, porque também 50 anos eu não vou mais ter libido, não vou, né, tipo, minha fantasia acabou, tipo, não vou mais, como, né, eu trabalho bastante, assim, eu falei, gente, acabou, eu tenho que fazer tudo até os 50, viajar, porque... Mas o que tá acontecendo? Agora eu tô com 49, né, então, ano que vem, 2026, é o ano que eu completo 50 anos. Essa sensação tá menor. Isso foi diminuindo à medida que os 50 estão se aproximando e eu tô me sentindo ainda cheia de vida. E, obviamente, né, altos e baixos. Mas a fantasia de que eu tinha, de que tudo ia acabar aos 50, ela tá, graças a Deus, menor já. Como que tá isso pra você? A minha era os 60. Ah, os 60? Então, eu sempre falo assim, eu tenho tantos anos de vida útil. É isso. Não, era uma coisa que eu não falava isso pra ninguém, mas aqui dentro, assim, eu falava, gente, eu tenho só mais 3 anos de vida útil. Meu Deus, acabou tudo, acabou. E eu chorava, Fê. Era isso. Desesperada, às vezes, à noite, de madrugada, quando eu acordava com insônia, né?
Nossa, assim, várias noites, sabe? Eu pensava sobre isso, eu falava, eu tenho só mais 3 anos, e agora? Né? Como é que eu vou conseguir viver tudo isso? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Mas eu acho que depois que passa o período da angústia, é muito bom a gente ter essa consciência, né? Porque a gente começa a selecionar mais, a gente se prioriza mais, deveria pelo menos, né? A gente tenta, não é fácil, né? Eu acho que hoje, eu tenho o quê? Não tenho o que nada. Né, de se escutar mais, o que é importante para você, como você quer viver sua vida daqui para frente, né, aquela realização, eu tenho mais passado do que futuro, então vamos fazer de uma forma com que seja relevante, né, ao invés de eu ficar aqui gastando tempo, aqui chorando, né, tem que sentir também, eu acho que tem que se acolher, tem que sentir, tem que sofrer, mas vamos sofrer em movimento? Eu acho que essa é a questão. Sim. Fê, me parece que a menopausa é um grande período de transição, e essa transição inclui muitos lutos, né? Inclusive o luto do nosso próprio corpo, aquele corpo que antes funcionava de um jeito e que agora a gente vai precisar se reconhecer nele de novo. Mas eu falei isso lá na entrevista para o livro, né? Que também quando coisas se encerram na nossa vida, imediatamente algo se inaugura, né? Quando a gente fecha uma porta, quando a gente coloca um ponto final, quando algo morre, imediatamente algo começa a se inaugurar a partir dali. O que para Fernanda morre nesse momento e o que se reinaugura ou começa? Olha, é uma pergunta profunda essa, porque eu acho que eu tô no momento ainda de identificar isso, né? Eu acho que o meu maior luto nesse momento nesse momento eu acho que é mais em relação à minha mãe mesmo, né, de tentar lidar com isso. No meu processo, eu acho que é entender que eu não sou eterna, por mais que eu tenha essa consciência, né, eu acho que é importante, mas dói, né, a consciência por si só, ela não tira o sentimento. Então eu acho que deixar isso para trás, essa Fernanda, e deixar se acolher e se permitir envelhecer, que foi um processo para mim, inclusive eu sempre fui eu jamais vou fazer plástica, jamais vou mexer no meu corpo, eu vou envelhecer naturalmente, até a hora que chegou a minha vez. Até a hora que a água bateu na bunda. Bateu, entendeu? E foi uma questão assim que... eu vou ficar jovem para sempre? Não, né? Mas assim, vamos postergar só um pouquinho, sim, né? Então assim, esse foi um processo para mim do luto do que eu acreditava. Nossa, isso é muito grande, né? Todas as minhas verdades, exatamente, todas as minhas certezas absolutas, todo o meu julgamento ao outro, Fernanda, né? Agora é você. E como você faz para lidar com isso? Com a sua voz interna, e eu tive uma voz externa. Isso, que você conta no livro, sim, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso. A Fê tem 2 filhos, um deles é o Theo, e o Theo foi a pessoa que mais te confrontou nesse momento, sim, né? Que você resolveu fazer a cirurgia. Sim. Como foi? Eu fiz um processo de lifting facial, né, do pescoço, que sempre foi uma coisa desde criança que me incomodou muito. A papada, que provavelmente só eu via, né, aquela coisa assim que todo mundo fala, não tem, mas era um formato do meu rosto, sempre foi uma coisa que me incomodou. Inclusive na época dos meus transtornos alimentares, eu sempre começava uma dieta por conta disso, eu quero perder isso, mas era um traço do meu rosto. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe, mas quando eu decidi fazer, o meu filho, ele foi muito contra. Os dois, primeiro o de 25 anos, o Daniel, falou, mãe, eu não acho que você deveria fazer, mas eu te apoio. Ele falou assim, eu só não quero ver você na recuperação. Eu não quero. Ele falou, eu te ajudo, venho aqui, vão dar os cachorros, trago comida, mas eu não quero te ver. Ele tinha medo da aparência de como eu ia ficar. Né? Aquela coisa idealizada da cabeça dele, que depois nem foi assim. O Theo, ele já foi muito cruel comigo, assim, no sentido de cruel. Por que ele foi cruel? Porque ele foi minha voz. Né? Ele foi a minha voz. Vocês vão poder ler no livro depois as falas do Theo. De 13 anos, né? De 13 anos, Não, o Theo foi... Com uma maturidade que eu não tive. Isso. Incrível. Eu não tive essa maturidade. E não que eu sou contra procedimento estético, porque, de novo, a gente volta naquilo. Cada um tem o direito de fazer o que quiser.
né? Como quiser, o que faz sentido. Mas eu só acho que a gente tem que se perguntar, é um desejo genuíno ou eu tô fazendo por uma pressão estética, por uma pressão externa da sociedade? Né? Então é só isso que a gente tem que calibrar ali, porque também pode ser um caminho que a gente não tem fim, né? E a gente vira escrava daquilo e tudo mais. E eu tô falando isso porque eu nunca achei que fosse fazer plástica, fiz o rosto, me arrependi por 2 semanas e já tava, ai, meu braço agora, quem sabe? Uma pelanquinha aqui. Eu não tô mais dando tchauzinho, né? Já tá me incomodando. Então, se a gente... É uma linha muito tênue, né, Liz, pra gente não se perder, né? E não esquecer da essência. Sim. Né? Mas cuidar da aparência, se te faz bem, se tá lá, faz um botão... Vai tranquila, vai, né? Ninguém tem que te julgar. Mas eu me julguei. Acho que a primeira pessoa... Eu me julguei. E meu filho foi o espelho. Né? Então, com as perguntas, que eu tenho um projeto que eu trabalhei com mulheres, que o título é Liberte-se, você nasceu para ser real, não perfeita. Então, de você se amar do jeito que você é, mas a essência do liberte-se, assim, você pode se amar e não gostar de alguma coisa, você não precisa gostar de 100% de você, mas é se aceitar, né? Você, aquela coisa do seu corpo tem o direito de existir e tudo mais. Mas o meu filho pegou essa frase e falou, nossa, que bonito, você gritando pro mundo, né? Que você nasceu para ser real e tá indo lá fazer plástica. Assim, nesse nível. Era nesse nível. Ai, meu Deus do céu. Mas era o que eu mesmo me questionava. Falei, Claro. como que eu apareço agora, Sim, né? Sim. Mas enfim. E a gente, é o que a gente falou, a gente é julgada de tanto jeito. Tem gente que vai concordar, tem gente que vai me cancelar, tem gente que vai... Então, o que é importante pra mim? Isso. Que essa é uma coisa que eu acho que vem com a velhice. Eu quero que você continue, você falou da morte, e o que nasce? O que nasce nessa menopausa? Você já está identificando isso? Eu acho que nasce bastante autenticidade. Essa palavra. Isso, autenticidade. Muito bom. Muito bom. Porque eu não quero acabar esse podcast só falando de coisas ruins. Não. Da velhice e da menopausa, ainda que a gente não chegou lá no final, né? Assim, nesse processo todo, mas... Porque, obviamente... É um momento muito, muito, muito difícil, talvez. Esses dias eu estava falando com a mãe da minha cunhada. E ela deve estar lá com uns 57, 58. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, agora lá em Nova York, né? A gente estava falando sobre menopausa e tal. E ela disse, olha, de todos os momentos que eu vivi, casamento, gravidez, gestação, puerpério, ela disse, sem dúvida, a menopausa foi... A pior de todas as fases, assim, filhos saírem de casa, todas essas fases que a mulher passa, sabe? Os marcos. Ela disse que sem dúvida a menopausa foi a mais difícil, assim, e me parece que é um momento muito difícil. E eu acho que no livro eu quero falar bastante sobre isso, sabe? Principalmente sobre as questões psíquicas, emocionais, como que isso se organiza nesse momento, né? Mas tem coisas que estão nascendo em mim agora que para mim tem muito a ver com isso que morre também, né? E sem dúvida, uma delas é isso que é legítimo, que é autêntico, que é genuíno, que não dá mais para negar, sabe? Que parece que é a Lisandra como ela é, sabe? E talvez seja a primeira vez que eu esteja me reconhecendo nesse lugar, né? E é tão bom, é quase que nossa, isso sou eu sou assim. E a doutora Clarissa, né, a autora do livro Mulheres Correm com os Lobos, lá na imersão, uma das coisas que ela diz é: você tentar ser alguém para agradar os outros, ainda assim vai ter gente que vai falar mal de você, vai te tratar mal e vai te julgar. Então, seja quem você é, porque você vai desagradar de qualquer jeito. Mas isso demora para chegar. Demora. E parece que isso, não sei se para todas as mulheres, mas para mim tá chegando agora, sabe? Sim. E para mim tá sendo assim... É lindo, né? É lindo, sabe? É bom. E aí eu acho que a gente começa também a ter uma capacidade maior de discernir, sabe? De separar, assim. Isso eu quero e isso eu não quero. E isso tem muito valor pra mim. E às vezes é algo tão simples, mas você identifica. E aí você faz questão de ser leal àquilo, que é simples, mas que é teu, que é do seu jeito, que faz com que você se sinta você. E eu acho que essa é uma fase que dá...
dá essa clareza, sabe? Sim. Pelo menos é isso que eu tô vivendo, assim. Isso também tá acontecendo com você? Sim. Da lealdade a nós mesmas, né? Isso. Eu acho que é muito bonito isso. Sim. E eu acho que a gente se inspirar em pessoas que já atravessaram, já fizeram a travessia e que continuam em movimento e continuam criando, né? Então, da minha depressão, do meu entender do fim, eu criei um novo livro, um novo projeto, estou começando um novo mestrado, e eu escolhi homenagear 4 mulheres que me inspiram nesse livro. Uma delas está completando 100 anos, que é a avó do meu filho, e ela falou, conversando com ela para eu fazer homenagem para ela no livro, ela falou assim, a idade teve uma limitação muito mais externa do que interna, né? A mulher, ela sofre, né, esse etarismo, a mulher, ela começa, a gente pode entrar aqui numa questão que vai mais, né, a invisibilidade. horas. Exatamente, né, e ela falou assim, mas a gente não pode permitir isso. Então, vendo essas mulheres, enquanto eu tô escrevendo esse livro também, a Heloísa Schirmer, que tá com 79 anos, ela tá dando a 4ª volta ao mundo! Com 79 anos. Exatamente, e fazendo projetos no mundo inteiro, sabe? Isso é tão lindo de ver, que traz a esperança, né? Aquele primeiro impacto de acabou, você fala, não, tá começando, né? Algo que eu nunca tenha vivido, né? Mas a gente passa a ser mais cautelosa, mais assim, se não for para ser relevante, não, né? Eu não preciso disso. A gente vai filtrando as pessoas também, né? Ao nosso lado, com quem a gente quer fazer a travessia, né? Eu acho que isso é muito importante. E eu tô nesse momento das escolhas de quem eu quero nesse caminho comigo. Isso é tão importante, né, Fê? Muito. Essa rede de apoio eu acho que é fundamental. Sim. Muito bom. Se você pudesse definir, assim, como que você gostaria que as mulheres que fossem ler esse livro, aliás, o título do livro foi a Fê que deu, né? E eu tô, assim, completamente apaixonada por ele. E o título é Mulheres na Pele do Tempo. Eu achei isso... na pele do tempo é isso, assim, né? Porque é olhar para nossa pele enquanto o tempo tá nos atravessando e se reconhecer nessa pele e também não se reconhecer mais. Eu fiquei muito apaixonada pelo nome, sabe? Eu achei que você teve, assim, uma inspiração incrível com esse título. E aí, sempre que eu tô escrevendo lá, que eu ainda estou, né? A Fê já acabou o pedaço dela e eu, obviamente, não acabei o meu ainda. Mas eu sempre fico pensando, quando eu tô lá escrevendo, como eu quero que a mulher que vai ler esse livro, como eu quero que ela se sinta, sabe? Quando ela lê. O que você quer? Assim, o que você gostaria que uma mulher que tivesse atravessando... Aliás, acho que era uma das coisas que eu pensei em falar nesse podcast. Eu gostaria de ter lido um livro desse antes de entrar na menopausa. Sim. Antes de ter entrado no climatério. Era uma coisa que eu não estava presente, sabe? E eu acho que a maior parte das mulheres não está presente. Mas eu acho que eu gostaria de ter lido um livro como esse antes de ter entrado. Acho que me prepararia melhor para esse momento. Mas, então se você não entrou ainda, fica a dica. Mas o que você quer que as mulheres sintam quando elas forem ler o nosso livro Na Pele do Tempo? Acolhimento. É um abraço. É um abraço, né? É um abraço. É um livro que talvez a gente encontre mais perguntas do que respostas. Mas tá aí pra gente refletir juntos. Sim. E que bom que a gente pode falar sobre isso hoje, né? Sim. Porque há bem pouco tempo atrás as mulheres passavam por isso sozinhas. Sozinhas. E eu acho que esse foi um dos sentimentos que, quando bateu essa questão do envelhecimento, o sentimento, sabe aquele sentimento que você sente sozinha no meio da multidão? Eu acho que é a pior solidão que tem, né? Você sente sozinho, você fala... você fica meio desassociada do seu corpo. Parece que todo mundo tá vivendo e você não. Eu fiquei nesse lugar um tempo, né? Até vamos lá. É uma transição, não é o fim. Então eu acho que é isso, é acolhimento, é abraço, é essa comunidade, né? Que a gente possa se unir, não... Pra que ser rival, né? Pra que a gente ficar falando, criticando? Tá todo mundo no mesmo barco. Ou se não tá, vai estar daqui a pouco, né? Vai tá, exatamente. Sim. A gente agora tá na fase que a gente tá vendo as celebridades
que cresceram com a gente entrando na menopausa, né? Então tem várias, assim, que estão falando. A Cláudia Raia é uma delas. Inclusive, a gente esteve na peça da Cláudia Raia em São Paulo esse fim de semana. Foi incrível, né? Foi que chama Cenas da Menopausa. E é uma peça super recomendo. Ela e o marido dela, só no palco. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Né? Ele que foi surpresa boa. Foi surpreendente, assim. A maneira com que ele se coloca nesse tema, né? E, enfim, obviamente, como ator, ele é fantástico. E a peça é ao mesmo tempo trágica, engraçada, cômica, né? A gente saiu de lá, ai meu Deus do céu, acabou. Mas abre espaço para que a gente possa se ver, se reconhecer, falar, ai meu Deus, essa sou eu, né? Tem várias cenas diferentes, né? Vários personagens que ela interpreta, ele também, e obviamente a gente se vê em todos, né? E eu achava muito engraçado, muitas vezes, uma mulher do nada, assim, você ouviu uma gargalhada que você dava pra perceber que a pessoa se identificou, aquele silêncio, a pessoa não conseguia parar de rir, né? Aí a gente ria da risada. Às vezes uma que falava, minha mãe! Foi muito bom. Tipo, a mulher não parava de rir, minha mãe todo dia, ela chorava e ria ao mesmo tempo. É isso mesmo, é isso, assim, é poder se reconhecer no outro, né? Sim. E isso dá esse senso de pertencimento, de eu não tô só. Exato. E sabe o que eu achei muito bonito da peça, que a gente ainda não comentou, a importância do companheiro saber do processo, né? Ou da companheira saber do processo. Incrível, né? A gente precisa, né? Comunicar. Exatamente, porque senão as relações acabam. E a importância de você, nesse momento, ter um canal de comunicação onde você possa falar ali o que está acontecendo dentro de você, né? E ter pessoas que talvez não entendam, porque eu acho que é muito difícil para um homem entender o que está acontecendo com uma mulher nesse momento. Exato. Se nem ela se entende, Se né? nem ela se entende, né? Lá em casa a gente tem falado muito sobre isso abertamente. O Enzo não tá mais em casa, mas a Clara tá, né? E eu fico pensando, meu Deus, ela tá me vendo viver tudo isso, mas eu também não quero que ela ache que isso vai ser, assim, um horror na vida dela. E aí eu sempre falo, filha, com certeza, até você chegar nessa fase, a gente já nem vai mais precisar passar por isso, já vão ter outros procedimentos. Ela fala, ai mãe, que medo de passar. Não, filho, imagina, tem tempo ainda. Mas é muito bom ter esse espaço de escuta, de poder comunicar, de poder dizer, eu também não sei o que está acontecendo comigo. Eu lembro que o que me levou até a médica buscar ajuda foi um buraco desse, assim, um ano passado, assim. Então, eu comecei com os sintomas de insônia, taranã, um pouco mais de irritabilidade, falta cognitiva, mas o buraco mesmo foi ano passado. De eu chegar assim pro meu marido e falar assim, não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu não consigo sorrir. Eu preciso fazer esforço para sorrir e essa não sou eu, mas eu também não sei onde eu tô, porque eu não consigo nem me... Se eu pudesse ficar na cama 24 horas por dia, eu ficava, né? E isso tem nome, eu descobri isso recentemente, chama depressão perimenopausal. Mas eu sou psicóloga, eu trabalho com mulheres, eu não sabia disso. Eu tive que ler artigo científico, buscar na internet para tentar entender o que estava acontecendo comigo, né? Sim. E aí, obviamente, eu fui buscar ajuda, começar a reposição hormonal, tudo isso. Mas sei lá, em alguns momentos eu achei que eu poderia até estar enlouquecendo, sabe? Assim, tipo... Não sei, talvez eu esteja entrando num quadro... Sei lá, coisas assim muito ruins, sabe, Fê? Muito ruins, assim, de achar que tudo bem se morresse naquele momento. Entende? Tudo bem, assim. Quantas mulheres podem sentir isso, né? Muito. Quantas mulheres? Muito mais. Não fazerem ideia e não fala sobre, né? E não falam. E também não tem porque eu lembro que nesse dia, né, que eu olhei pro Bruno e falei, né, eu não consigo sorrir. Ele me abraçou e ele falou, tá tudo bem. Eu tô aqui com você, a gente tá junto, vamos buscar um especialista. Se você tiver em depressão, tá tudo bem. Se você tiver com alguma outra coisa, tá tudo bem. Se for a menopausa, tá tudo bem. E cada fala dele, assim, era... Meu Deus, sabe? É isso, assim, era um colo, era um suporte que eu podia ali me segurar naquele momento, porque eu não conseguia me segurar naquele momento. Então você imagina você passar por tudo isso, ainda tem alguém que de repente desvalida ou
né? Ou nem consegue se colocar disponível para te ver nesse sofrimento todo, né? Então, é um momento muito delicado. Então, Sim. de verdade, Fê, primeiro, obrigada por esse convite, porque você sabe o quanto isso representa para mim, né? Segundo, acho sim que é um tema que atravessa a vida das mulheres. É claro que nem todo mundo passa desse jeito, sim, mas pelos dados que a Cláudia Raia traz na peça, ela diz que mais ou menos 30% das mulheres não têm uma menopausa mas 70% das mulheres vivem isso nessa intensidade, né? Desse lugar de profundo sofrimento. E assim, a gente passa por tantas coisas na vida, né? Aí, quando talvez chegasse numa hora que os filhos já estão um pouco maior, independente, e que a gente puder, enfim. Mas acho que tudo isso como você falou, né? Uma grande travessia, e que a gente pode fazer ainda algo de muito bom com isso, né? Para que a gente possa se fortalecer e, sem dúvida, escrever esse livro nesse momento é esse meu algo bom que eu posso compartilhar e botar no mundo, sabe? Uhum. E que chegue nas mulheres que precisam, talvez, né, dessa palavra, dessa escuta, desse abraço, como você falou, que eu acho isso tão lindo. Então, obrigada, viu? Imagina. Obrigada por se expor, obrigada por ser verdadeira na tua dor, obrigada por me incluir nisso, porque eu também me vejo muito em você, em vários momentos da nossa vida, né? Você sabe disso. Que bom que a gente pode estar juntas agora nesse projeto, e para mim ele representa muito disso, sabe? Disso que nasce, disso que se inaugura, disso que vem como possibilidade para esse novo momento da minha vida. Então, obrigada, viu? Obrigada porque você tá pegando na minha mão nesse momento. Sim. É assim que eu me sinto. Talvez a gente possa se despedir já. E eu gostaria que talvez você falasse alguma coisa desse teu momento para as mulheres que vão assistir esse podcast hoje, talvez daqui 20 anos, 30 anos, né? Porque o legal disso é que a gente não sabe como isso vai chegar no mundo. Que você falaria para essas mulheres? Eu acho que é um espelho, na verdade, né? E eu sempre digo que eu escrevo o livro com a intenção de, se eu ajudar uma vida, já valeu a pena. E quando eu termino de escrever, eu vejo que eu me ajudei, né? Então eu acho que o mais importante é a gente saber que a gente não tá sozinha, né? Uhum. E escrever esse livro com você tem sido muito importante para mim também, porque reforça isso, né? Eu não estou sozinha. E esse sentimento, esse abraço, que eu quero que as pessoas que leiam o livro, que elas sintam isso, é muito importante. E que a gente possa se lembrar que ninguém vai lembrar da gente por quantas rugas a gente tem, mas pela marca que a gente deixou na vida delas, né? Sim. Pelo impacto. Então é isso que a gente tem que focar. Que lindo. Como a gente quer ser lembrada. Que lindo. Hoje eu mandei um texto pra Fê que fala mais ou menos assim, que ter pessoas que apoiem aquilo que é importante pra você na tua vida, ter amigos, né? Ter amigos é como ter sóis na nossa vida, né? Que nos iluminam, que nos nutrem, né? Sem dúvida, a amizade da Fernanda é um sol pra mim. Então, eu queria acabar esse podcast falando que eu espero que nesse momento, se você já chegou, se você tá vivendo, que você possa ter muitos sóis, que você possa ter amizades verdadeiras, que você construiu, né, ou que você tá construindo, que você possa pedir ajuda, que você possa falar tudo que tá acontecendo aí no teu mundo, dentro de você, né, e que através desses sóis você possa lidar com as tuas mortes e trazer, né, isso que nasce nesse momento pra vida. Um beijo no coração e até o próximo Pod Liz. Tchau, tchau.